Vamos falar um pouco agora sobre os discos magnéticos que representaram ao longo do tempo um papel muito importante na computação. Ainda hoje, os HDs, muitos deles são discos magnéticos, eles representaram um papel muito importante na computação, ainda hoje, né, representam, ainda hoje jogam esse papel. Ah, mesmo os sistemas de SSD ainda acabam simulando de alguma forma um disco magnético, né? Eles usam, dependendo do tipo de SSD e dos drivers que ele está utilizando, ele ainda está simulando um, um disco magnético, né? Então, dessa forma, o disco magnético contém uma estrutura toda própria para armazenar dados em grande quantidade, né? Então, algumas coisas são importantes. Não consegue cilindro, né? Então, são, é, digamos assim, um cilindro virtual que forma certas trilhas concêntricas. Então, de um disco, se ele for multidisco, né? Digamos assim, se for dupla face ou tiver 4 ou mais discos dentro de um HD, por exemplo, todas as trilhas que estão na mesma distância do centro formam uma espécie de cilindro imaginário. Então, uma característica desses discos é possuir esse cilindro imaginário, né? Esse número de cilindros aqui faz parte dos parâmetros do disco magnético. Então, por exemplo, os primeiros discos magnéticos da IBM, por exemplo, 360K, ele possuía 40 cilindros, né? 2 trilhas por cilindro. Na realidade, o HD, as primeiras versões de discos magnéticos eram efetivamente, fisicamente cilindros, né? Depois é que eles passaram a ser discos, e aí, mas o conceito de cilindro continuou nos discos através das trilhas, né? Então, quanto uma trilha é uma linha, um círculo, né? Uma linha que forma um círculo concêntrico. Na verdade, é a circunferência, né? Uma circunferência concêntrica do disco. Um disco pode ter muitas trilhas, uma trilha pode ser também dividida, logicamente, em setores. Então, existem vários setores por trilha. No caso aqui desse disco, eram 9 setores por trilha. No caso desse outro disco rígido aqui, eram 63 setores por disco. Aliás, setores por trilha. Aqui, obviamente, que no disco inteiro, né, você pode multiplicar isso aí quando conseguir o número de setores do disco inteiro. O número de bytes armazenados por setor, antigamente 512 era um número razoável para isso, e ainda continua durante muito tempo 512 como, mesmo que mude a capacidade e o tamanho dos discos, o número de bytes por setor de 512 é um número que permaneceu durante algum tempo. Capacidade do disco, a capacidade total, isso aqui chega a 300 GB. Hoje a capacidade está bem superior, né? São teras, bytes, né? São mais só 20 gigabytes. Aqui são os tempos de busca, né? Típicos desses cilindros. Esse aqui é muito alto, né? Muito lento comparado com esse aqui, e a tendência é aumentar, diminuir esse tempo de busca. Tempo de busca em média. Esse aqui é nos cilindros adjacentes, isso aqui é na média. Esse aqui é o tempo de rotação. Tempo de uma rotação, 200 milissegundos, aqui é 6 milissegundos. O tempo de transferência de um setor, 22, aqui 1,4 microsegundos. Então, obviamente que os discos rígidos foram melhorando. Esse aqui é um disco flexível, hoje praticamente não se usa mais, né? São discos flexíveis ou disquetes que eram usados com drive de discos flexíveis, hoje eles não são mais utilizados. Hoje nós utilizamos basicamente somente os discos rígidos e os dispositivos de estado sólido, que são as pendrives, os flashcards, os SSDs, que parecem também com um disco flexível, mas não são. E então a tecnologia tem mudado e os discos flexíveis praticamente entraram em desuso, né? Então, como é que os discos são divididos, né? Tá aqui acabamos de falar, é que eles são divididos, né, em trilhas, as trilhas concêntricas, cada uma dessas circunferências é uma trilha. Essas trilhas são divididas em setores. Obviamente, quando você coloca para fora do disco, chega mais próximo, o espaço é maior. Então, você pode, a densidade dos pontos aqui nesse espaço, ela é menor do que no centro, onde os pontos ficam muito próximos uns dos outros, e às vezes inviabiliza certas trilhas, porque a divisão de certas trilhas, porque a densidade fica muito alta. Então, pode acontecer a divisão ser feita em 2 zonas. Então, nós temos aqui, ó, dessa parte aqui para cá, nós temos uma zona
Como a circunferência é maior, então nós temos uma densidade de pontos de gravação por trilha bem menor. Então nós podemos usar esse espaço com mais setores. Já nesse espaço aqui interno, a densidade, as circunferências são menores. Para colocar os mesmos bytes, nós não podemos, por setor, nós não podemos dividir essas trilhas aqui. Então, esse tamanho aqui ocupa praticamente o mesmo número de bytes que esse tamanho aqui, né, por setor. Então aqui nós fazemos em duas zonas, mas existem os primeiros, obviamente, que não tinha como, é um pouco complicada a tecnologia de gestão do disco para acessar o sistema de acesso do disco em duas zonas, então os primeiros, obviamente, eram em zonas simples, como esse aqui, onde todas as trilhas são igualmente divididas, e aí a gente perdia, talvez, alguma possibilidade de aumentar a capacidade do disco, utilizando melhor essas áreas aqui, porque tinham a mesma densidade, acabavam tendo a mesma densidade dessas áreas mais internas. Então, dessa forma aqui a gente ganhava alguma coisa, dessa forma aqui a gente possivelmente perdia aí uma possibilidade. Um elemento comum em sistemas de computação para servidores, mais focado para servidores do que propriamente para computadores pessoais, são as matrizes de discos. Então você pode ter um disco só, que você está acessando no seu computador, é o caso mais comum para computadores pessoais, mas para servidores você costuma ter matrizes de disco, que são as RAIDs. O R vem de redundante, o A vem de matriz, o I vem de inexpensive, ou barato, né? E o D de disco. Então seria uma matriz redundante de discos baratos. Porém, com o tempo esse I aqui se transformou em independente. Então o I pode ser visto hoje como inexpensive, barato, mas também como independente, né? Então, em que consiste? Consiste em você ter não somente um disco de acesso para os seus diversos, seu computador, mas um conjunto de discos formando um bloco único, contínuo. Então, nós temos aqui um bloco de 4 discos, formando o que se convenciona de chamar um RAID de nível 0. Nesse caso, nós temos 4 discos que funcionam como se fosse um só. Então, o controlador deve ser um controlador para o dispositivo físico que controla esses 4 discos. Então, normalmente existem a possibilidade, esses controladores são muito inteligentes, existe a possibilidade deles trabalharem até sendo substituídos quando necessário, sendo trocados sem a necessidade de desligar ou desligar o computador ou reconectar. Eles fazem isso de forma, a conexão do computador com o disco é feita de forma automática via controlador. Então, o controlador pode passar para o computador a ideia de que aqui é apenas um disco, que se subdivide em vários vários outros discos, mas que é transparente isso para o computador. Então, no nível 0, nós temos uma matriz de discos físicos, onde cada faixa, elas são subdivididas em faixas. Então, por exemplo, a faixa 0 seria para um disco, a faixa 1 para outro disco, a faixa 2 para outro disco, a faixa 3 para outro disco. Quando o computador enviar os dados, ele não vai saber que isso estão em lugares separados. Então, a controladora se encarrega de separar os dados, separando os dados por faixa. Então, vai uma parte para a faixa 0, 1, 2, 3. Como essa controladora ela pode trabalhar em paralelo, então as atividades escritas são feitas em paralelo, as atividades de leitura, e isso pode tornar o sistema extremamente rápido, extremamente eficiente. Então, nós temos os dados são divididos, o processo chamado de stripping, e enviados cada um para suas faixas, em cada um dos seus dispositivos. Então, se a faixa 0 está no A, dispositivo a faixa 1 pode estar em dispositivos B, C, D e assim por diante. Então, esse é o caso do RAID nível 0. O RAID de nível 0 ele funciona melhor para grandes volumes de dados. Então, quando você está trabalhando com grandes volumes de dados, quanto maior o volume de dados, mais eficiente o sistema se torna, porque esses dados são divididos em pedaços e cada um deles é enviado para uma faixa, em um disco diferente. Então, o sistema é totalmente paralelo e, com isso, a gente ganha muito tempo. Ele não vai funcionar muito bem quando o sistema não for paralelo, não for possível paralelizar as operações de entrada e saída. Então, se você tem um conjunto de dados que tem que ser gravado sempre no mesmo disco, no mesmo bloco, e não há como dividi-lo, então você vai ter um sistema RAID, vai ser ineficiente, vai ser tão bom quanto o disco sozinho. Então,
esse sistema de nível 0, RAID, é mais eficiente para ambientes em que eu possa paralelizar os processos de entrada e saída. Avanços sobre o sistema de nível 0, RAID de nível 0, foram os RAID de nível 1. O RAID de nível 1, ele tem uma característica interessante. Ele não usa todos os discos somente para dados, mas ele usa também metade para backup. Então, essa aqui é a região de backup. Então, essas regiões aqui formam uma cópia realmente redundante. Observe que o R-Key RAID quer dizer redundante, que não aconteceu no nível 1. No nível 1 nós temos uma matriz de discos, mas nenhum deles era redundante. Aqui não, nós temos efetivamente a redundância, ou seja, esse disco aqui, ele é redundante com esse outro disco aqui. Esse segundo disco aqui, ele é redundante com esse segundo disco aqui, e assim por diante, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto. Então, nós temos uma redundância plena, né, que pode ser trabalhada até em nível de bytes. Então, o que faz com que a gestão seja um pouco complexa, mas há uma grande segurança com relação aos dados. Então, você não perde, quando um disco falha, você tem uma cópia integral dele, que é simplesmente colocar outro disco no lugar e fazer a cópia do disco que estava perfeito para o novo que foi colocado. Então, os dados não são perdidos, as cópias são recuperadas, e isso é uma grande vantagem dessas matrizes de discos, e são utilizados muito em grandes servidores de dados para evitar a perda dos dados por falha mecânica ou eletrônica em algum desses discos. Aí, nível 2, que ocorre um fenômeno interessante, e ele trabalha com bytes, né, com palavras, documentos que isso. Então, ele divide o byte, bit a bit, criando as palavras em 7 bits, onde o primeiro bit, o quarto, e o primeiro bit, o quarto e o segundo são bits de paridade. Então, ele tem alguns bits de paridade, aqui, aqui e aqui, e o restante são os bits normais. Sendo que cada vez que uma byte chega aqui para imprimir, esse byte é dividido nos diversos dispositivos. Obviamente que esses dispositivos vão rodar de forma sincronizada. Então tem que rodar de forma... E isso é uma dificuldade, muitas vezes. Mas é assim mais ou menos que funciona, né? Então nós teríamos aí um grande paralelismo na gravação e na leitura desses dispositivos. O RAID de nível 3, o RAID de nível 3, ele é uma simplificação, né, do superior, onde na realidade só tem apenas um bit de paridade. Então seria apenas o último elemento, que conteria os bits de paridade para cada uma das palavras. Todos eles ainda trabalhando de forma paralela e com alta eficiência. Os RAIDs de nível 4 e 5, eles utilizam mais bits, mas simplesmente faixas, né? Então, nós podemos ver aqui nos discos que agora nós não estamos mais utilizando o bits, mas a faixa. E no nível 5, os bits de paridade para as faixas podem ser divididos entre os diversos discos. Então, nós temos aqui paridades para as faixas de 12 a 15, faixa de 16 a 9. Então, com isso, nós ganhamos eficiência também na utilização do sistema, né? Então, o 4 e 5 utilizam faixas, o 5 utiliza basicamente faixas com paridade distribuídas nos próprios discos. No caso do RAID nível 6, eles possuem blocos de paridades adicionais. Então, nós temos aqui, ao invés de ter um simples bloco de paridade para um disco, para uma faixa inteira, um conjunto de faixas, nós temos 2 blocos de paridades adicionais. Então, por exemplo, 9 e 11 nós temos aqui e aqui, né? 6 a 8 nós temos aqui e aqui, 3 a 5. E assim nós temos blocos de paridades também redundantes, aí, de alguma forma. Vamos ver, importante o que acontece com a formatação do disco. Então, obviamente que quando a gente recebe um disco recém-fabricado, atualmente ele vem pré-formatado.
Mas, bem pouco tempo atrás, nem isso acontecia. Então, nós teríamos que formatar e hoje, ainda mesmo assim, podemos reformatar o disco, né? Isso significa perder todos os dados. É, então, os discos, ele tem cada setor do disco, né? Os discos são divididos em setores, trilhas. Cada setor teria, então, um preâmbulo, né? Identificando o setor, os dados propriamente ditos, e um código de correção de erros. Necessário para verificar se os dados estão consistentes, né? Que isso está correto. Então, como é que esses setores são dispostos no disco? Bom, os discos, eles são divididos em trilhas, conforme já falamos, né? Está aqui naquelas diversas trilhas, e cada trilha é dividida em setores. Então, o setor enxerga, a gente começa a contar pelo setor, via de regra, começa a contar pelo setor zero, imagina que é a trilha mais externa. Então, nós temos o setor zero, setor um, setor 2 e aí vai até chegar de novo na trilha com o setor 31, da trilha mais externa, digamos assim. Então, na trilha seguinte, nós temos inicialmente aqui o setor zero também começando, o um, o 2 e dá a volta inteira, vem até o 31, e assim por diante. Aqui nós temos outros, a trilha mais interna, sempre começando, outro trilha mais. É interessante que esses zeros não comecem exatamente na mesma linha, né, para facilitar a, a início. Então, imagine que você vai lendo os setores em sequência, né? Então, você chegou aqui, você teria que. A rotação dele é nesse sentido, né? Observe que a rotação é aqui. Então, se ele chegou no final da leitura, então imagine ele vem de dentro para fora. Imagine que ele chegou no final do zero aqui, ele desloca um pouco para cá, imediatamente ele já está no zero aqui. Então, se ele chegou no final da leitura aqui no 31 e vai começar a leitura nessa próxima trilha, um pouquinho depois e rapidamente ele encontra o zero. Imagina a leitura vindo de dentro para fora. Essa forma aqui seria uma forma, uma certa decalagem entre as posições do zero seria uma forma eficiente de expor os setores no disco. Então, conforme o número de setores nas várias faces são iguais, né? O que formam os conjuntos dos cilindros, né? Que são os cilindros virtuais. Então, imagine que você tem vários discos, né? Tem um disco assim, depois lá por trás tem um outro disco, né? Depois lá por trás tem um outro disco, usando as mesmas numerações. Então, cada um dessas trilhas em conjunto né, formam um cilindro que que contém os dados. Os dados são colocados, então, nos cilindros. Então, a formatação, ela pode acontecer das trilhas, né? Elas podem acontecer na sequência, então nós temos aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou podem ser alternadas, então 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6. Isso tem a ver com o fato de que, como os discos giram em alta velocidade, então passar do 0 para o 1, numa velocidade muito alta, é melhor então que eles estejam uma certa distância entre eles. Mas isso aí depende muito do estudo que foi feito sobre cada arquitetura. Então, ele pode ser não entrelaçado, né? Nesse caso aqui. Pode ser um entrelaçamento simples, como esse caso aqui. Ou pode ser um duplo entrelaçamento, né? O zero, que salta dois setores, tem um, salta dois, um, dois, e aí assim por diante. Então, o que nos preocupa nesse momento, então, é como fazer com que a leitura do disco seja feita da forma mais rápida possível, né? Então, aí nós teríamos que ter um algoritmo para fazer com que o disco seja, com os setores do disco sejam encontrados, né, o mais rápido possível. Então, esses algoritmos são chamados de algoritmos de escalonamento do braço do disco. Então, o braço do disco ele vai girando do interior para o exterior e vice-versa, né? Pega por cima das trilhas, e aí ele vai ter que selecionar para qual lugar agora, para onde ele se desloca. Aí existem três fatores básicos que influenciam o tempo de leitura e escrita dos blocos, né? Então, existe realmente o tempo de busca,
que é o tempo necessário para posicionar o leitor sobre o seguinte correto. Existe o atraso na rotação, que é o tempo, quanto tempo leva para que o setor correto chegue até a cabeça do leitor, e o tempo de transferência de dados. Esses três elementos influenciam, determinam o tempo de leitura e escrita dos blocos. Bom, então você pode imaginar, um primeiro algoritmo mais simples é você procurar pelos endereços saltando de um ponto inicial para uma posição final. Então você pode fazer isso, vai dar um atraso muito grande, né? Então, para evitar isso, para ir na sequência, você pode, ao invés de saltar grandes posições aleatoriamente de acordo com as requisições, você pode fazer uma sequência de buscas usando pela busca mais curta. Então, você diz, eu vou sempre pesquisar pelo elemento mais curto. Então, ele vai salta de uma posição inicial para a posição mais próxima à primeira. Então, aqui ele salta daqui para cá, está um pouquinho decalado, ele salta daqui para cá, depois ele salta para cá, ó. Isso aqui está mais próximo desse, então ele vem para cá. Depois ele vem para esse aqui, e depois ele vem para esse, e depois ele vem para esse e para esse. Bom, isso aqui influencia também no fato de que ele não vai trazer necessariamente os bytes, os blocos, na mesma sequência em que eles foram requisitados, mas pode ter alguma eficiência no ganho da velocidade. Um outro algoritmo que pode ser utilizado também é o chamado algoritmo do elevador. O algoritmo do elevador ele diz simplesmente que a leitura do braço, o braço está se deslocando numa direção ou em outra. Então, quando o braço está se deslocando nessa direção, enquanto houver elementos a serem lidos, o braço continua. Então, ele começa daqui da posição inicial, que é a posição inicial, ele começa daqui, depois ele vai ler esse bloco, depois ele vai ler esse bloco, e ele vai ler todos os blocos na frente que precisam ser lidos. Ele vai ler esse, vai ler esse, até não chegar mais, não ter mais esse aqui, ó, esse, até não ter mais blocos para ler nessa direção. Aí ele inverte a direção da leitura e vai até o final também, enquanto houver elementos, no caso aqui, há apenas dois, que é esse aqui, né, e esse aqui. Então ele volta, enquanto houver elementos para ler nessa direção, e continua. Depois que ele chega no final, que não houver mais o que ler, ele inverteria seu deslocamento e aí passaria a ler. Ele fica indo e descendo conforme o elevador pega as pessoas, exatamente assim como funciona. Então, por isso, nós chamamos de algoritmo do elevador. O outro elemento importante, que é a correção dos erros. Então, muitos desses detetores se tornam defeituosos com o tempo, né? Ou defeituosos a partir de uma operação de magnetização que não foi bem realizada, ou a partir de uma falha do próprio material do disco. Então, muitos motivos podem acontecer para que esse setor não seja escrito corretamente. Se isso acontecer, né, o que vai ocorrer? Se esse setor é defeituoso, imagine que o setor defeituoso aqui, depois do 6, né? Então seria o setor 7 que foi defeituoso. Então o que o sistema faz? Ele pega os setores de reserva, todos os discos possuem setores de reserva. Então os setores de reserva, que não são usados normalmente, são sim utilizados apenas quando se descobre que um setor deu defeito. Então como é que eu faço isso? Primeiro eu numero todos os setores até o limite e deixo os de reserva vazios. A partir do momento em que um setor normal apresentou defeito, ele passa a ser marcado como defeituoso e os vazios, setor de reserva, passam a ser numerados, aqui no caso 7 aqui, né? O setor 7 passou para esse lado aqui e o setor vazio ficou lá marcado. O setor que não pode ser elevado ficou marcado como defeituoso. A partir desse momento, esse setor pode ficar como está, ou pode haver um shift, deslocamento de todos os outros setores, né?
Todos os setores, por exemplo, podem deslocar-se para a direita para que o 7 permaneça mais ou menos depois do 6, né? Então, pode haver uma substituição simples ou um shift de todo mundo para facilitar a, a leitura sequencial dos dados. Bom, vamos ver agora um assunto importante, que é a questão do armazenamento estável. O armazenamento estável ele é uma meta do sistema de computação, uma vez que nós não podemos estar correndo risco de o tempo todo estarmos perdendo dados dos processos de computação. E isso é natural, porque os meios físicos, principalmente nos casos dos discos flexíveis, eram muito frágeis. Então, os meios magnéticos podem induzir a vários tipos de erros, incluindo o simples fato de que não houve a magnetização do ponto de gravação. Os dados podem não ter sido gravados, os dados podem ter sido gravados de forma corrompida, né? Na verdade, era para ter sido gravado um dado, foi gravado outro. Principalmente quando é a questão de extensão de sinal, onde é para gravar um bit, grava zero, e aí bit 1 grava bit 0, e aí nós temos os problemas de gravação. Então não é possível ter um sistema à prova de falhas, né? Todos eles falham. E aí, levando em consideração que eles falham, é preciso que o sistema também funcione corretamente. Então nós não podemos garantir que o sistema não falhe, mas podemos garantir que haja um armazenamento estável. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando os dados são enviados para a gravação, ou os dados são gravados corretamente, ou nada é gravado. Então isso aí é uma espécie de transação que ocorre no sistema de gravação. Então o conceito de armazenamento estável é esse. Ou o sistema grava corretamente, ou então ele não grava. Existem várias estratégias para lidar com o armazenamento estável. Por exemplo, usar pares de discos redundantes é uma delas, né? Usar pares de discos idênticos, né? Então nós temos aí que quando os dados são gravados de forma redundante em um disco e outro, a probabilidade de falha reduz-se significativamente. Então, se falhar em um, o outro está disponível, e assim por diante. Se a leitura também é duplicada, então qualquer que seja lido, para os mesmos resultados. Se existem elementos que podem recuperar de uma leitura, então esses elementos também podem ser utilizados. Quais são as operações? Então, as operações seriam a escrita estável, né, a tentativa de escrever de forma a ter certeza de que o raio está correto, a leitura estável, e também a recuperação de erro. Caso haja erros no sistema, o sistema também deve ser capaz de se recuperar. Existe um sem número de estratégias e elementos que podem garantir esses elementos, podem garantir essas capacidades do sistema, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que estão disponíveis na literatura. Aqui no problema da gravação estável, nós podemos ver as possibilidades de falha quando você vai fazer uma escrita redundante. Então, você vai fazer uma escrita redundante, você tem os dois blocos sobre os quais você vai escrever. Essa falha pode ocorrer em diversos momentos dessa escrita. Por exemplo, pode ocorrer um pouco antes do iniciar a gravação sobre o bloco 1. E isso aqui é uma falha simples que se recupera sozinho, não há problema nenhum. Se a falha aconteceu antes da gravação sobre o bloco 1, os dois blocos permanecem com os dados antigos e a escrita não é feita. Simplesmente, escrita não sendo feita, nós garantimos a condição de escrita estável. No segundo caso, houve a escrita sobre o bloco 1, mas houve uma falha, por exemplo. Houve uma falha aqui. Se houve uma falha aqui, esse bloco todo se torna inválido, mas o bloco antigo ainda está disponível intacto. Então, o sistema se recupera a partir do bloco 2 para o bloco 1. Então, acaba não havendo a escrita retorna à situação anterior, e o que caracteriza também uma escrita estável. No caso 3, o novo bloco foi completamente escrito, mas houve uma falha no início ou um pouquinho antes da escrita do bloco antigo. Nesse caso também não há problema, porque o bloco antigo é eliminado e a recuperação é feita a partir do bloco 1 que foi escrito corretamente. Então a situação continua perfeita. Nesse caso aqui, o erro aconteceu após a escrita do bloco 2, o bloco 2 passa a ser inválido, é eliminado e recuperado também a partir do bloco 1, como no caso anterior. Então também ocorre a escrita aí. E se a falha ocorrer após, no último caso, então não há problema nenhum, porque os dois blocos já estão com os dados escritos corretamente e redundantes.
Vamos falar agora sobre uma coisa que é muito importante para o funcionamento do computador, que é o relógio. Então, o relógio ele tem um hardware que fornece a contagem do tempo e tem também um software que controla a maneira como se a contagem do tempo vai entrar nos processos e nos programas. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o hardware do relógio, como que é, né? Existem talvez algumas formas de fazer, mas a mais comum é que seja basicamente um oscilador de cristal. Esse oscilador de cristal oscila em frequências variáveis, né, de vários gigahertz, por exemplo, e esse oscilador de cristal é ligado a um contador. Então, o que acontece? Que esse contador ele é setado por um valor, e a cada pulso do oscilador de cristal, esse contador é decrementado. Então, quando o contador chega a zero, isso força-se o disparo de interrupção, que vai atualizar o funcionamento do computador em vários aspectos, e o sistema recomeça a contagem negativa. Então, ele fica nessa contagem e dispara a interrupção, volta para a contagem, assim por diante. Então, há uma certa independência entre as interrupções que acontecem, ou a frequência com que as interrupções de relógio acontecem, e o oscilador de cristal. O oscilador de cristal pode oscilar a uma velocidade bem maior do que as interrupções, a velocidade que as interrupções acontecem, a frequência com que elas acontecem. Então, isso é basicamente a questão do hardware, como é que funciona o oscilador de cristal. O sistema mantém uma hora do dia por um relógio de backup, em geral, via de regra, todos os computadores possuem uma pequena bateria, onde eles guardam é uma pequena bateria junto com o relógio, onde eles guardam um backup da hora atual. Então, caso o computador esteja desligado, esse relógio continua funcionando, e na inicialização do sistema, esse relógio é lido. Agora, se não tiver, o sistema poderia solicitar uma entrada pelo teclado da hora, na hora da inicialização do sistema operacional, mas isso não é mais feito. O que é feito é que se mantém esse relógio de backup que vai fornecendo a hora caso se perca a hora com que o computador está trabalhando. O hardware do relógio ele apenas faz a contagem sequencial e disparo de interrupções. Quem tem que fazer as principais tarefas relacionadas ao relógio, então, seria o driver do relógio, né? O software do relógio. Então, o que tem como função esse software, né? Então, o software do relógio ele tem como funções, principalmente, manter, obviamente, a hora do dia, impedir que um processo extrapole o seu tempo máximo, contabilizar o tempo de uso da CPU, tratar a chamada do sistema alarme que vem dos processos do usuário, prover cães de guarda para grandes partes do sistema, e fazer diversos monitoramentos, estatísticas e perfis. Então, essas são as funções do software, do driver do relógio, né? Como é que ele faz essa primeira parte, manter a aula do dia? Cada uma dessas tarefas requer uma certa complexidade. Então, vamos ver aqui, pelo menos essa tarefa primeira. Como é que ele mantém a aula do dia? O relógio ele funciona em ticks, né? Então, ele vai fazendo ticks, como a velocidade é bastante alta. Então, ao longo de um segundo, por exemplo, nós teríamos muitos ticks ocorrendo. Então, a forma do relógio guardar esses ticks seria, por exemplo, num contador de ticks. Mas se ele fosse fazer um contador de ticks de 32 bits, por exemplo, ele não vai ter tempo, não vai dar para guardar todas as horas do sistema, porque o contador, então, cresceria muito rápido. Então, o ideal seria usar, por exemplo, um registro de 64 bits, contando todos os ticks que o relógio está emitindo. Mas isso aí é muito custoso, muito caro para a CPU, que tem que fazer uma atualização no registro de 64 bits a cada tique do relógio. Então, o que pode ser feito para minimizar esse problema aqui é usar um relógio com a hora do dia em segundos e não em ticks, nesse caso aqui. E para mudar de um em um segundo aqui, nós teríamos um outro registrador que contaria apenas os ticks no segundo atual. Então, quando ele começasse a contar, normalmente isso aqui iria para o número máximo de ticks. A cada tick ele decrementava, quando chegasse no zero, ele poderia atualizar os segundos da hora do dia.
Então, dessa forma, dá para você usar um registro de 32 bits e você mantém a hora do dia atualizado. Uma outra forma é você começar o seu relógio a partir da hora de inicialização do sistema. Então, você lê a inicialização do sistema, coloca no registrador e o contador de ticks vai fazendo o update da hora de inicialização do sistema. São várias formas de fazer, mas uma dessas aí, em geral, é utilizada nos computadores atuais. Muitas aplicações em computação requerem um certo sinal, uma sinalização de que o tempo para que ela possa ser realizada foi expirado. Então, por exemplo, imagine que você vai fazer uma prova e você tem um horário fixo para fazer a prova. Então, dentro do tempo, você tem que fazer a prova e o sistema tem que avisar você que terminou o seu tempo. Então, você precisa marcar ou criar um certo temporizador. Uma forma de fazer. Obviamente, os temporizadores podem existir em grande quantidade. E você não dispõe, muitas vezes, de grande número de relógios para isso. Você poderia criar um relógio lógico para cada um desses temporizadores, mas ficaria um pouco complicado também para administrar tudo isso. Então, o que você pode fazer, tendo apenas um relógio simples, você pode criar uma lista encadeada com os tempos de sinalização a partir do tempo atual. Então, ou a partir da última sinalização, por exemplo. Quando é que tem uma lista ligada, você está, por exemplo, imagina que você está no tempo atual de 4.200, seja ticket do relógio, seja ticket do relógio, seja tempo. Então, você tem aqui 4.200 e você vai ter uma sinalização para ser é, liberada para um processo daqui a 3 segundos, por exemplo, ou milissegundos, seja o que for. Então, no tempo 4.203, você teria que dar uma sinalização. Aí você tem aqui uma lista depois. Esse 3 seria o da primeira da lista. A partir do 3, eu teria 4 mais 4 unidades de tempo, então, para fazer a sinalização. Então, você faria no tempo 4.203, no tempo 4.207, 4.203 para o próximo, 4.215, e assim por diante. Então, você teria os sinais enfeirados em uma lista, né? E onde você tem o tempo atual e a lista dos próximos tempos a serem sinalizados, o sistema pode administrar um grande volume de sinalizações que são enviadas para os processos do software. Uma das coisas que pode ser custoso para o sistema operacional, digamos assim, para as aplicações, é a temporização por hardware, quando for executada, for solicitada, em um número de vezes bastante razoável. Então, diríamos assim, quando nós temos sinalizações ou interrupções que devem ser executadas em grande volume, em grande quantidade, isso pode sobrecarregar a CPU em tarefas de tratamento de interrupções. Os computadores têm também um relógio secundário que pode ser utilizado para esse tipo de atividade, mas funciona muito bem quando a quantidade de interrupções não é muito grande. Mas quando você tem eventos num nível muito elevado e que necessitam da atenção da CPU, que vão disparar interrupções em tempos muito curtos, você sobrecarrega a CPU e você tem um grande problema de queda de performance. Uma solução para isso é utilizar a temporização de software, usando próprios softwares que, ao invés de disparar interrupções, ou alarmes de interrupção, eles vão simplesmente checar se, fazer uma própria checagem se o tempo deles foi atingido o limite ou se o tempo deles de sinalização está correto. Então, esse esquema chama-se polling, né? Então, nós temos aí uma outra forma de fazer, ou de simular a interrupção. Só que essa forma de temporização por software, ela é dependente da atividade interna do sistema, ela não é precisa, tão precisa quanto a interrupção por a interrupção. Então, é, algumas coisas, alguns eventos podem atrapalhar esse tipo de sinalização ou de temporização por software, né? Nós temos aqui os eventos que podem atrasar isso aí, seriam as próprias chamadas do sistema, né? Ou falhas na TLB, faltas de página na memória, interrupções de entrada e saída, por exemplo, ou a CPU, até a CPU se tornando ociosa. Esses eventos podem atrasar
processo de consulta ao tempo e atrasar a temporização. Outra é, obviamente, que quando esses eventos não estão acontecendo, então o sistema de polling pode chegar a funcionar muito bem. Então, é isso que falamos sobre o relógio. Logicamente, no livro texto vocês encontrarão bem mais informação sobre o assunto, e que é tratado de uma forma mais completa. Hora de entrada e saída significa falar um pouco também sobre o teclado, né? Que é, de certa forma, um dos principais instrumentos de entrada e saída, talvez o principal equipamento de entrada e saída de dados no computador. O teclado, ele funciona simplesmente enviando um sinal de interrupção, sempre que uma tecla é pressionada e depois quando ela é liberada. Então, uma tecla pressionada e uma tecla liberada geram interrupções que são enviadas ao computador. Isso quando há uma entrada, né, direta do teclado para o computador, né, tipo PS2 e coisas semelhantes. Mas muitos teclados também possuem um processador próprio e enviam os dados via USB. Então, muitas vezes os dados são enviados via USB. Quando o software pode tratar o driver pode tratar de muitas formas das entradas do teclado. Ele pode receber todas essas interrupções e guardar todos os dados que entraram. Essas interrupções normalmente ocorrem juntamente com o sinal de varredura, dizendo qual foi a tecla que foi pressionada. Não é exatamente um código ASCII da tecla, mas um código de varredura do teclado. Então chega lá o código de varredura do teclado, se ela foi pressionada, se ela foi liberada, e essas informações são tratadas e enviadas para as aplicações. As aplicações podem ser os terminais de comando, podem ser essas aplicações parental de dados, assim por diante. As teclas são codificadas, então nós temos algumas teclas específicas para, por exemplo, apagar caracteres, teclas específicas para fazer o retorno do carro, entre aspas, quer dizer, o retorno da linha, né, da digitação, caso você esteja no terminal, né, uma interrupção, o eco das informações no vídeo, ou interpretar, apagar simplesmente os caracteres que estão sendo colocados no vídeo. Quando se apaga caracteres, isso pode ser feito também de duas formas. Pode ser o apagar pode ser feito no próprio buffer, né, interpretar diretamente os códigos de escape para apagar um caractere, ou os códigos de apagar o caractere são enviados no fluxo de bytes para a aplicação e a aplicação se encarrega disso. Então, essas duas formas podem ser permitidas. Então, nós temos aqui umas convenções padronizadas do POSIX, né, para caracteres. Então, Ctrl+H, alguns deles a gente conhece aí, Ctrl+H, Ctrl+S, Ctrl+Q, del, né, também a gente conhece. Então, aqui com algumas funções dele, como apagar um caractere cedo, apagar a linha de edição. Então, esses caracteres, quando o Ctrl é pressionado ao mesmo tempo que a tecla U, ele envia um código de rastreamento de Ctrl, interrupção, envia o código de rastreamento de H, interrupção, e é, a aplicação sabe que o Ctrl U está pressionado, e aí ele sabe que significa apagar um caractere à esquerda. Apagar um caractere à esquerda pode ser enviar um sinal para a aplicação apagar o caractere à esquerda efetivamente, ou simplesmente deslocar à esquerda o buffer do teclado, né? Então, essas coisas podem acontecer dessas duas formas. E assim por diante. Ctrl+E apagar toda a linha, Ctrl+V interpretar literalmente o próximo caractere, Ctrl+S fazer parar a saída, dar uma pausa na saída, Ctrl+Q reiniciar a saída, e por aí vai, né? No POSIX, no POSIX, todos esses caracteres são modificados pela aplicação. A aplicação pode receber o Ctrl+V, o Ctrl+S, o Ctrl não sei o quê, e decidir que não é isso que ele vai decidir, que ela vai fazer uma outra coisa. Muitos dos editores de texto moderno também permitem essa configuração nas diversas aplicações. Você pode configurar caracteres para fazer o que você deseja, menos alguns caracteres específicos, por exemplo, o Ctrl+E e Ctrl+J aqui do POSIX, que não são modificáveis, né? Um era o retorno de carro e o outro é a alimentação de linha. Na verdade, o retorno de carro era chamado de CR, né? Que é o retorno, Carriage Return, e o nova linha é o New Line. Então, esses caracteres indicam que naquele momento deve ser feita a interrupção da linha e o cursor deve retornar para o início da linha. Se você tiver no terminal Unix, por exemplo, o CR é suficiente para ele sair do terminal uma linha e começar outra. No Windows são dois caracteres que fazem isso ao mesmo tempo. O CR e o NL vão juntos, inseridos juntos no mesmo texto, no mesmo arquivo, indicando que há uma mudança de linha. Então, essas operações de entrada e saída são executadas e tratadas de acordo com a dependência da implementação do sistema operacional.
mais alguns caracteres, são chamados caracteres específicos ou caracteres de escape. Nós podemos ver aqui, né, um típico aplicativo que você pode pôr em prática, você pegando, é o aplicativo VI do Linux. E você pode ver essas aplicações, esses códigos de caracteres, esses escapes, código de escape, sendo aplicados para inserir linhas, mover o cursor para cima, mover para baixo, inserir linhas e fazer assim por diante. Muitos, então, talvez aí esses aplicativos do Linux para adição de caracteres mais antigos possam ajudar a você entender o que está acontecendo entre teclado e eco. Existe a questão do eco, que é quando você digita um texto, o texto aparecer imediatamente na tela, isso é chamado de eco, né? Então, esse eco pode ser suprimido também, muitas vezes você pode digitar texto sem que tenha eco ou com eco aparece com outra coisa que não é um caractere. Isso é comumente feito quando você vai digitar, por exemplo, sem que os caracteres ecoados são asteriscos. Isso pode ser modificado também por programação, em muitos casos. Atualmente, todos os computadores, quando o sistema operacional é carregado, eles entram já direto no mundo gráfico. Então, nós temos uma tela gráfica, onde nós podemos utilizar o mouse e o teclado para realizarmos interações sobre a tela. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, quando nós ligávamos os computadores pessoais, pelo menos, e até mesmo os computadores de grande porte, eles nos ofereciam um terminal gráfico, um terminal texto, né? O terminal texto era onde nós podíamos digitar os comandos e interagir com o computador. Eventualmente, depois, quando necessitávamos, nós habilitávamos a interface gráfica para utilizarmos os aplicativos que utilizavam essa interface gráfica. Então, hoje já a gente entra direto, embora seja possível também reverter esse processo, pelo menos no Linux nós podemos reverter o processo e iniciar no modo texto. Mas a interface gráfica, ela tem seu valor e não é mais época de retornar ao passado, usando somente a interface texto. Então, mesmo dentro da interface gráfica, nós podemos abrir terminais de texto que podem simular os terminais, o texto normal, né, de outra forma. Então, o que nós temos aqui é como é que funciona essa interface gráfica, né? Pelo menos no Linux, nós temos um sistema chamado sistema X-Window. Esse sistema X-Window, ele funciona da seguinte forma: ele sempre utiliza um pacote ou um sistema, digamos assim, cliente-servidor, né? Então, já naquela época já se utilizava mecanismos cliente-servidor para interfaces gráficas no sistema X. Então, o que acontece? Você tem no seu computador um servidor X que vai imprimir na tela aquilo que você necessita. Então, o seu servidor X tem que estar aqui no teu computador. Esse servidor X não necessariamente vai atender às suas requisições locais. Você pode ter o computador mandando dados para o servidor X a partir de um computador remoto. Então, você tem um computador remoto que pode imprimir na sua tela. E assim, muitas vezes, que utilizamos o acesso remoto, acesso aos computadores. Você acessa o computador dele lá, configura o cliente X que tem que estar no computador dele lá, para acessar o cliente X é o próprio sistema operacional lá. As aplicações do sistema operacional que usam o sistema X-Window. Então, o seu cliente X envia para o servidor X da sua máquina os dados da interface gráfica. E aí a interface gráfica é plotada na sua tela e você pode interagir com ela. O mais comum é que o cliente e o servidor estejam na mesma máquina. E aí você, por vez, você interage graficamente na sua própria máquina. Bom, a comunicação é feita via rede e existe um protocolo chamado protocolo X, que é responsável pela atualização da interface e pela recepção dos comandos, né? Ou melhor, pela comunicação entre o cliente e o servidor. Bom, nessa comunicação, sim, é que são enviados as atualizações gráficas para o servidor X e os comandos que são executados, normalmente são capturados do mouse, por exemplo, do teclado, para o cliente X. Então, dessa forma, nós temos uma interface gráfica que se encarrega de fazer desenhos na sua tela. Como é que funcionaria esse sistema, né? Lembrando bem que esse sistema funciona, o X-Window funciona dentro do espaço do usuário, ele não utiliza
recursos do kernel, que funcionam dentro do espaço do usuário. Então, eu não utilizo nada no modo kernel, para melhor explicar. Então, nós temos aí as mensagens são do tipo cliente-servidor, né? Os comandos gráficos são enviados para as estações de trabalho. A estação de trabalho, as respostas da estação de trabalho são enviadas para o programa. O teclado, mouse, outros eventos e mensageiros também são enviados, então trafegam pelo sistema de comunicação entre cliente e servidor X. Vamos ver aqui rapidamente como ativar o servidor X em uma aplicação típica do Linux em um programa em C. Vamos lá. Nós temos aqui um código que simplesmente cria uma janela no sistema X Windows, no X Windows, né? Não é uma tarefa muito simples se você for programar nesse nível, mas se você for trabalhar com ambientes gráficos para Linux ou Unix, eu sugiro, por exemplo, a biblioteca Qt ou GTK, que são disponíveis para programar com Linux e vão evitar você de ter esse trabalho todo. Nós vamos mostrar aqui. Então, aqui nós vamos mostrar do zero um programa em C que vai simplesmente ativar a interface gráfica e criar uma tela simples, gráfica para que vocês tenham uma ideia de como é que está acontecendo aí no sistema X Windows. Primeira coisa que é importante, e que você já deve saber disso, mas se não saber, tem que ficar bastante atento agora, é que quando o sistema operacional é fornecido, o fabricante do sistema operacional tem que fornecer pelo menos uma API básica, né? Digamos assim, uma biblioteca de funções que possam ser utilizadas pelos programadores. Então, essa API básica de funções que podem ser utilizadas pelos programadores tem que vir junto com o sistema operacional, porque só o fabricante sabe dos detalhes de como é que uma função sua vai ter acesso às chamadas do sistema, como é que uma função sua vai ter acesso a interagir com o hardware. Então, tudo isso, como é intermediado pelo sistema operacional, o fabricante tem que te fornecer uma biblioteca mínima para que você possa começar com elas. Nos sistemas Unix, Linux, a biblioteca mínima é feita em linguagem C, né? Então, nós temos um conjunto de bibliotecas em linguagem C que permite que você use o seu compilador, normalmente o GCC vem junto, que é um dos compiladores C que existe no mercado, talvez o mais utilizado. Então, com esse compilador, você pode fazer um programinha em C, compilar e rodar as suas funções, né, na sua linguagem C, que utilizam os recursos do sistema. Agora, se você não usa a linguagem C, então você vai pegar uma biblioteca de alguma outra linguagem, um compilador de alguma outra linguagem que já tenha feito esse trabalho para a gente, ou seja, ele já pegou o básico fornecido pelo sistema operacional e criou, a partir do que ele já tinha, uma API ou uma biblioteca de funções que você pode utilizar na sua linguagem de preferência. Então já é um segundo desenvolvimento feito a partir do básico que foi fornecido pelo sistema operacional. Então o que nós temos aqui é, se eu for trabalhar diretamente com a linguagem C, como é que eu ativo uma tela no meu ambiente X Windows, né? No ambiente X Windows. Então a primeira coisa é ver que você vai precisar além das duas bibliotecas básicas, stdio e stdlib que vem junto no C do Linux, você vai precisar de três bibliotecas relacionadas aos servidores X. Uma delas é o x11xlib, né? Outra delas é o xutil e o xos. Então, essas três bibliotecas aqui têm que estar incluídas no seu programa de imagem C para que você possa ter acesso aos recursos gráficos da tela. Bom, então vamos lá começar aqui a nossa jornada. Esse é um programa que deve estar disponível na internet, você pode encontrar aí em algum lugar, programas como esses exemplos. Então você tem aqui algumas variáveis que foram setadas, display, né, ponteiro para o tipo display, que já está embutido, você não precisa mais definir essa variável, porque já vem lá nos pacotes X já definidos. Uma variável inteira screen, uma variável win do tipo window win, né, e uma variável gc. Né. GC é uma palavra que tem a ver com contexto gráfico. Então, GC, contexto gráfico, display, screen e Windows. São quatro variáveis relacionando-se ao trabalho, à janela que nós vamos fazer. Vamos precisar de uma função. Sempre que
criar a interface gráfica. Nós vamos precisar de uma função para iniciar a interface gráfica, aqui chamada initx. Então, inicialmente, declaro duas variáveis, uma black e uma white, que são variáveis inteiros longos, que são usadas para as cores. A seguir, usa-se uma função chamada xopenDisplay, passando um ponteiro para zero, quer dizer, nesse momento ele vai pegar o número do display. Esse é um conceito que tem no ambiente X-Windows, e sempre a gente tem que, para acessar um display, a gente tem que saber o endereço dele, ou seja, o endereço dele, normalmente quando ele é 0000, é porque trata-se da máquina local. Ou não é simplesmente zero, trata-se da máquina local. Então, isso aqui está pegando o display da máquina local. Nós já vimos que o X-Windows ele permite que você pegue displays de outras máquinas, né? Então, você pode, na máquina lá longe, acessar o seu display e utilizar a saída gráfica numa tela de uma máquina diferente. Então, criamos uma variável diz que vai usar a função openDisplay, display, aqui é os dados do display. Aqui, vamos pegar um default screen para passar a variável screen. Aqui, vamos definir as cores black pixel para o display, na screen, né? White pixel, display screen também, esse é o formato de colocar essas cores lá. E vamos criar uma janela bem simples. Aqui são os argumentos que nós temos que passar para ela. O primeiro argumento é o display, né? A janela default, onde a partir de uma janela default você vai inicializar todas as outras, né? A janela default é criada a partir do display também. Aqui as coordenadas todas que você vai ter que usar nessa janela, né? E também as cores. Então, são uma série de argumentos que você tem que botar no Create Scene para o Windows. A seguir, você seta as propriedades standards, padrões. Então, depois você seleciona o dispositivo de entrada, que vai ser teclado e mouse, e aí você cria o contexto gráfico no GC. Seta o background do GC, seta foreground do GC, limpa a janela e devolve o mapa da janela. Pronto, essa é a função init. Não é fácil, não é simples, mas os detalhes de cada uma dessas funções aqui vocês podem encontrar aí na literatura, uma pesquisada no web você vai encontrar. Isso é para inicializar, para fechar você tem que liberar o contexto gráfico, destruir o display, a janela e os que estão nesse display, fechar o display e acabou, né? Então, cria, prepara a janela, depois fecha, destrói os dados da janela e limpa. Então, temos duas funções aqui, uma função para iniciar, uma função para fechar. Temos também nessa a função de redraw, a janela precisa ser escrita de vez em quando, e para isso ela vai simplesmente limpar a janela que está no display, a janela Windows do display, associada ao display e tal. Lembre-se que um display também pode ter várias janelas associadas. Então, vamos lá. Então, isso é o que se precisa, uma função para inicializar, uma função para fechar, uma função para redesenhar. Agora vamos lá. Nós temos aqui a função main, que é a principal função, a declaração de um evento do tipo xEvento aqui, a declaração de um keySim, que é uma variável que é utilizada para um lembrete para trazer eventos, pressionamento da tecla, um buffer, uma string de 255 caracteres, que vai servir de buffer para os eventos do processamento da tecla, do teclado. E na main, a primeira coisa que a função faz é chamar o initx que nós criamos assim. Então o initx vai inicializar a interface gráfica para que a gente possa imprimir, possa mostrar os elementos da interface gráfica. Então a interface gráfica ela roda dentro de um loop infinito. Todos os programas gráficos rodam dentro de um loop infinito. Então eles ficam lá até que uma pessoa escolha a opção sair do programa e ele está aqui dentro desse loop infinito. Então, loop verdadeiro, while 1. Então, enquanto esse loop está acontecendo, o que ele faz nesse loop? Primeiro, ele pega o próximo evento, todos os eventos que chegaram, e guarda nessa variável aqui, event, né? Depois ele verifica qual é o tipo do evento, né?
Se for uma janela que foi exposta, então a janela precisa ser redesenhada, ele redesenha a janela, redraw essa função, nós desenvolvemos ela aqui em cima, né? Redraw. Se não, se o evento é simplesmente uma tecla pressionada, ele usa uma rotina para converter o evento tecla pressionada num texto regular. Ele faz isso aqui. Isso não tem importância para a gente agora, porque a gente não vai nem utilizar isso aí agora. E se o evento for um botão pressionado também, ele vai calcular onde é que o mouse foi pressionado e vai imprimir uma coisa, tipo X é legal e tal, alguma coisa assim. Bom, então está aqui o programa muito simples, que nós vamos rodar aqui para a gente ver como é que funciona, né? Então, vamos aqui no terminal Linux, nós acabamos de salvar o programa, vai ele aí, salvamos com esse nome aqui, e agora vamos compilá-lo. Então, compilamos, aqui foi liberado, e temos aqui o executável. Bom, para que esse programa funcione, nós precisamos ter um terminal X-Windows rodando. Então, nós temos que configurar o nosso terminal. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar um servidor X Windows e vou conectar esse terminal aqui que nós temos aqui com o servidor X lá no Windows. Então, vamos lá como é que a gente faz. Primeiro, eu preciso digitar aqui um comando export para dizer onde é que está o display. Então, o display vai estar no meu endereço IP. E vai se terminar display 0. Lá nesse endereço IP eu vou colocar o meu servidor Windows. E agora eu posso testar. Testar. Vou testar aqui uma aplicação bem simples chamada Externe. Então, esse terminal apareceu aqui, está um pouquinho pequeno, mas vamos ver se a gente. Bom, aqui eu posso acessar todo o terminal gráfico agora. E eu posso acessar o meu programa. 41 minutos. E o meu programa agora rodou. E nós temos essa janela gráfica aí, gerada, está no servidor remoto. Não tem basicamente nada, mas se eu clicar nela, ele vai aparecer X é legal, X é legal, X é legal. E foi o último comando que nós deixamos lá dentro. Pelo menos ele responde a um evento, que é o evento do X é legal. Bom, a partir daí você pode dizer, as aplicações são desenvolvidas. Quer dizer, quem faz aí interfaces gráficas e coisa mais para utilizar no sistema X Windows tem como base essa ferramenta gráfica que foi oferecida pelas bibliotecas X11, né? Bom, lembrando que aquele X é legal, X é legal aparece aqui nesse if aqui do programa, que ele trata o evento dentro do loop infinito lá, ele trata o evento de button press, o tipo do evento. O evento ele tem um campo chamado tipo. Se o tipo do evento é button press, ele calcula o valor do x e y e coloca lá um texto x é legal. Bom, aqui nessa função string copy ele está copiando o é legal para o texto e depois no set foreground e no drawString, aliás, no drawString ele vai colocar o seu texto no vídeo. É uma ação elementar para mostrar e ilustrar o uso do X-Windows. As interfaces gráficas, essa daí estava muito simples, não tinha menu, não tinha nada, mas ela contém alguns argumentos. Basicamente, ela é um retângulo, né? As coordenadas no topo, no canto superior esquerdo, a 00, e no canto inferior direito, a resolução da tela.
ou então o espaço que você usa da tela, em termos de pixels. É, dentro dessa área você coloca as suas janelas clientes. Então, as janelas clientes aqui em geral tem uma barra de título, tem uma barra de menus, tem ícones e a área cliente da própria janela. Então, as aplicações mesmo no Windows elas funcionam dessa forma. Agora, aqui nós temos uma janela típica do X Windows e todas elas seguem esse padrão de ter a área gráfica mais as janelas dispostas espalhadas dentro da área. Agora vamos ver isso aí no Windows, como é que funciona. Aqui no Windows nós teríamos também todo aquele protocolo de fazer um loop infinito, de receber as instâncias dos objetos que vão tratar a tela. Mas eu optei aqui para mostrar simplesmente uma chamada, uma coisa chamada WinAPI. Então, WinAPI seria a API que a própria Microsoft fornece. A WinAPI é um tipo também, mas é uma biblioteca que a própria Microsoft fornece que a gente pode começar a utilizar para fazer o básico que o Windows nos permite. A partir dessas bibliotecas básicas que a Microsoft fornece, nós podemos desenvolver todos os outros aplicativos e outras estruturas e ferramentas para desenvolver gráficos. Então, aqui nós temos um pequeno programa chamado também WinMan. A função WinMan aqui é necessária para começar a rodar uma aplicação que tem a arquitetura do Windows. Então, nós temos aqui o WinMan e ela recebe uma H-instance e tem isso aqui é uma série de detalhes de como é que ela vai funcionar. Mas sem entrar nesses detalhes, porque aí exigiria da gente um curso de programação em Windows, né? Windows básico, Windows gráfico, né? Nós vamos simplesmente colocar aqui uma message box. Então, essa message box, ela vai dizer olá, mundo cruel, e vai ter um botão chamado OK. Nesse botão nós vamos responder OK para fechar o botão. Então, é basicamente isso aí, o nosso programa para botar uma interface, uma caixa de diálogo no Windows. Então, nós salvamos aqui o arquivo, estamos no terminal de comandos do Windows. Vamos ver ele aqui, está aqui o nosso programa, é o 42 API. Vamos usar uma versão do GCC para Windows. O nosso compilador já compilou. Vamos olhar aqui o nosso 42win API.exe. Vai simplesmente mostrar uma janela. Vamos executar. E está aí a nossa janelinha Alô Mundo Cruel. Se nós clicarmos no centro dela, do botãozinho OK, ela vai desaparecer. Bom, é lógico que as preocupações do sistema operacional com relação à entrada e saída não se resumem a teclado, a interface gráfica, também se resume, por exemplo, a trabalhar com os bitmaps, como é que esses bitmaps são gerenciados e jogados no vídeo, né? Então, as janelas são divididas em pixels, que são também tratadas e trabalhadas. Então é todo um subsistema de entrada e saída, é todo um complexo de elementos que possibilitam a visualização, a entrada e a saída dos dados. Então, as imagens em bitmaps também são tratadas de forma por partes do sistema operacional. As imagens de bitmaps também, as fontes, né, que são cuidadosamente projetadas para serem mostradas nas telas. Outras questões como consumo de hardware, consumo de energia, tem que ser também administrada pelo sistema operacional. Mais detalhes sobre a questão de hardware e gerenciamento de energia também pode ser visto no nosso livro-texto. O monitor, a gestão do monitor, né, como é que ele vai
não só um monitor, mas a possibilidade de ter vários monitores, né? Hoje nós temos essa possibilidade, o próprio display, as janelas, a gestão da velocidade com que a CPU e o gasto de energia da CPU. Esses são os elementos básicos, a conversa básica que nós temos para falar sobre as questões de entrada e saída. Então, obviamente, mais informações estão disponíveis no nosso livro-texto. Então, é isso aí.